Na primeira questão, tributar os super ricos, o que é? Tributar os super ricos somente se efetiva com a aprovação no Congresso Nacional de um conjunto de propostas legislativas com essa finalidade. Portanto, nosso objetivo central é mobilizar o Congresso Nacional. É fazer com que o Congresso Nacional aprove propostas que viabilizem a tributação dos super ricos. A campanha, portanto, para tributar os super ricos é um esforço coletivo para colocar este tema no centro do debate político nacional. Todos os participantes da campanha, e como a Kátia já falou, já somos mais de 60 entidades representativas de amplos setores da sociedade, serão os protagonistas da campanha. A campanha, portanto, é uma estratégia de comunicação, de militância, de ativismo, definida coletivamente para produzir pressão popular suficiente para mobilizar o Congresso Nacional pela aprovação dos projetos de leis que promovem a tributação dos super ricos. Por que fazer? Inicialmente é preciso considerar que a conjuntura se impõe e nos leva, a todas as entidades, nos leva a repensar rapidamente nossas estratégias, nossas ações, nossos caminhos. Digo isso porque a pandemia nos coloca diante, talvez, do maior desafio que tenhamos que enfrentar em nossas vidas. Essa crise nos leva a constatar, infelizmente, pelo sofrimento do povo, a enorme importância que tem o Estado, a enorme importância do papel do Estado, das políticas públicas, dos direitos sociais, a necessidade urgente de redução das desigualdades sociais. Hoje não há como negar o quanto o Estado é essencial, ou quanto o Estado social é importante. Vejam, por exemplo, a importância do SUS neste momento. Assim, nesta época que estamos vivendo, é importantíssimo que a gente consiga interromper e reverter este ciclo de reformas neoliberais que privatiza o Estado, até mesmo naquilo que é mais essencial. Vejam o absurdo da recente tentativa de privatizar o SUS no meio de uma pandemia. Esta onda de redução do Estado começa lá em 2016 com o congelamento dos gastos, se encadeia de forma articulada com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a proposta recente aí de reforma administrativa, mas não podemos deixar de fora também deste conjunto de reformas tributárias, ou esse conjunto de reformas regressivas, ou esse conjunto de reformas que reduzem o Estado, as reformas tributárias regressivas. A PEC 45 e a PEC 110, que na ilusão de simplificar, desmontam a Seguridade Social. E vejam, a Seguridade Social é a área do Estado mais demandada em momentos de crise sanitária e também em momentos de crise econômica. Mais do que uma proposta de natureza emergencial, tributar os super ricos, portanto, tem um caráter estratégico importante. Pois além de acelerar o enfrentamento da crise, constitui o primeiro e importantíssimo passo para a retomada da agenda interditada de construção de um Estado social. Como enfrentar a crise, portanto, talvez seja mais importante do que simplesmente enfrentar a crise. A campanha surge de um conjunto de propostas legislativas que foi lançado recentemente, no dia 6 de agosto de 2020. São 8 projetos de leis de implementação simples e objetiva que podem promover uma elevação da arrecadação tributária em quase 300 bilhões de reais. E incidindo apenas sobre o 0,3% mais rico da população brasileira. São 620 mil pessoas que seriam atingidas, de 210 milhões de habitantes. Estas propostas podem ser resumidas hoje, podemos agrupá-las em três grupos, tá certo? Em 3 grupos. O primeiro grupo, talvez seja o mais relevante para o momento, trata de tributar as altas rendas e os grandes patrimônios, historicamente subtributados. Aqui se procura corrigir uma distorção histórica do imposto de renda, por exemplo, que isenta as grandes rendas do capital. Assim é preciso acabar com a isenção dos lucros, a isenção do imposto de renda da pessoa física, por exemplo, para os lucros e dividendos distribuídos, e acabar também com a possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio. São exceções
tributárias mundiais, exceções internacionais, só acontece no Brasil isso, de não se tributar as rendas do capital. Além disso, propõe-se uma nova tabela de alíquotas do imposto de renda das pessoas físicas, que vai reduzir o imposto para quem ganha até 15 salários mínimos por mês, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, e vai aumentar para aqueles poucos contribuintes que recebem altas rendas. Hoje, as altas rendas são praticamente isentas de impostos. As empresas do Simples também serão beneficiadas porque terão uma redução das suas alíquotas. Mais de 70% das empresas brasileiras são empresas do Simples e elas empregam quase 12 milhões de trabalhadores. Em relação à tributação do patrimônio, as propostas aqui apresentadas, elas implementam de vez o imposto sobre grandes fortunas que existe na Constituição desde 88 e até agora não se conseguiu implementá-lo. E também se propõe um aperfeiçoamento no nosso imposto sobre heranças, que é o ITCD, o Imposto Estadual ITCMD, sobre transmissão, causa-mortes e doações, aumentando a alíquota máxima do imposto sobre herança de 8% hoje, totalmente na contramão do mundo, cuja média é 35%, e nós estamos aumentando, propondo o aumento da alíquota máxima do imposto sobre altas heranças para 30%. O segundo grupo de medidas, vejam, esse primeiro grupo de medidas é o grupo que tem um efeito arrecadatório muito mais expressivo. Essas medidas são capazes de produzir um aumento de arrecadação de mais de 200 bilhões, somente mexendo na tributação sobre renda e sobre patrimônio. O segundo grupo de medidas também é absolutamente essencial neste momento, porque visa promover o reforço para o financiamento da Seguridade Social. Eu já falei rapidamente ali atrás, que a Seguridade Social é a área que mais é demandada em momentos de crise. E não apenas de crise sanitária. Também em crises econômicas, onde o desemprego aumenta, nós precisamos efetivamente de muito recurso para a área da Seguridade Social para poder garantir os direitos sociais da população brasileira. O reforço do financiamento da Seguridade Social vai se dar pela criação de uma contribuição social sobre altas rendas, incidindo apenas sobre rendas superiores a R$60 mil por mês, e a elevação das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido do setor bancário e do setor extrativo mineral. Um terceiro grupo de propostas, e aqui eu quero ressaltar apenas uma das propostas desse terceiro grupo, que é uma alteração que vamos propor, que estamos promovendo, na forma de repartição das receitas da União, as receitas de imposto de renda e do imposto sobre grandes fortunas, esse novo imposto que queremos implementar, uma repartição diferente desses impostos com estados e municípios. De tal forma que, ao implementarem-se essas propostas, os estados terão um acréscimo de recursos da ordem de 80 bilhões de reais e os municípios poderão ter um acréscimo da ordem de 50 bilhões de reais. O que é absolutamente relevante neste momento de crise que estamos enfrentando. Esta campanha é necessária porque, embora essas propostas apresentem efeitos ou afetem um conjunto muito reduzido de pessoas, os super ricos, é um conjunto extremamente reduzido de pessoas, mas com muita riqueza, e são propostas que beneficiam a maioria da população brasileira, o que nos levaria a pensar que talvez fossem propostas de fácil implementação política. Sabemos que elas só serão implementadas com fortíssima mobilização e pressão popular, pois elas alteram a natureza distributiva da tributação, ou seja, nós estamos trabalhando com uma ideia de modificação de correlação de forças políticas. Por isso, a campanha que se inicia, ela visa a construção desta mobilização, sem a qual a gente não consegue vislumbrar a efetividade dessas propostas. As mais de 60 entidades participantes da campanha, e ainda as que virão participar desta campanha, vão atuar em rede de forma a promover uma ampla disseminação das propostas e de um convencimento das pessoas, da população, da necessidade de colocar esse tema no centro da pauta política nacional. Como se dará este projeto, esta campanha, este esforço? Diversos materiais de campanha já estão circulando. Há uma calculadora online,
os links das páginas vão ser disponibilizados ainda hoje nesta live. Há uma calculadora online onde os trabalhadores podem simular as suas situações individuais para perceberem que, concretamente, estas propostas são propostas benéficas para a maioria dos trabalhadores. O eixo central das propostas, já dissemos, está na reconfiguração, por exemplo, do imposto de renda e da tributação sobre patrimônio. Mas o imposto de renda é o que mais vai afetar praticamente a maioria das pessoas. Com a calculadora é possível constatar que somente aqueles que tenham altas rendas é que vão efetivamente pagar mais impostos. E que a grande maioria dos trabalhadores pagarão menos. Nada mais didático do que esta forma de demonstrar para as pessoas a importância de defender estas propostas e de se engajar nesta campanha. Também vai ter uma cartilha, já temos uma cartilha muito bem ilustrada circulando e vários textos explicativos para serem distribuídos e os projetos de lei, é claro, não poderia deixar de ter, os projetos de lei com as suas respectivas justificativas também estão disponibilizados nas páginas da campanha. Além disso, a campanha vai contar com vídeos, charges, desenhos, artigos, seminários e lives. E aí já convidamos a todos que estão aqui presentes e nos acompanhando, que acompanhem a programação e ajudem a divulgar os materiais de campanha para que a gente efetivamente logre conquistar, chegar ali na frente com as propostas tramitando no Congresso. A proposta que está sendo apresentada é que cada entidade participante da campanha, que se engaje na campanha, além de utilizar os materiais disponíveis, o máximo possível, que também produzam materiais e outros eventos, enfim, materiais próprios, para se engajar de forma identificada, com a sua entidade, de forma identificada ao tema. Para que esses projetos efetivamente sejam pautados, nós precisamos efetivamente colocar o tema na rua. Até que os projetos sejam pautados e votados no Congresso Nacional, estejamos atentos, vigilantes e em campanha permanente. Nessa pandemia, a gente viu que a renda básica emergencial foi fundamental para a sobrevivência das pessoas, mas também para a arrecadação. Em vários estados, você tem aumento de arrecadação de ICMS por conta de colocar dinheiro, renda no bolso do trabalhador. Então, quando você concentra a renda nos super ricos, quando você concentra a renda, você está dizendo que essa renda vai ficar só para essas pessoas. Quando você distribui renda para os trabalhadores, essa renda volta para a economia, volta para o Estado, inclusive em forma de aumento de arrecadação. Então, a gente vê isso porque nós somos categorias profissionais, fazemos campanha salarial, Bancários acabou de sair de uma campanha, um resultado que vai injetar na economia ao longo de um ano mais de 8 bilhões de reais, que vai voltar para o Estado em forma de arrecadação, que vai voltar para comércio, que vai fazer a economia girar. Essa campanha ela vai beneficiar todos nós, todo mundo, toda a sociedade. E a gente viu aqui também dados, que na pandemia você tem os super ricos, eles enriqueceram ainda mais. Quer dizer, a renda ficou mais concentrada. A gente está aqui no sistema financeiro, o primeiro setor a ser atendido pelo Estado, a ser beneficiado com as medidas do Estado, foi o sistema financeiro. Logo no começo de março, o Banco Central já liberou recursos, liberou compulsório, garantiu liquidez, garantiu patrimônio para o setor financeiro. Não que não tenha que ter cuidado e garantias com o setor financeiro, mas que tem que ter primeiro com a população, com as vidas. E acho que isso que é importante destacar e ressaltar aqui nessa campanha. A gente fala aqui, a campanha também está falando da tributação dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. Nós que somos do setor financeiro, vamos dar um destaque a essa questão, porque, olha, veja, o Santander, o Itaú e o Bradesco, esses três bancos, em 2019, eles distribuíram quase 51 bilhões de reais em dividendos. E essas pessoas que receberam esses dividendos são poucas pessoas, e esses acionistas que receberam esses valores não pagaram nada de imposto, não tem cabimento. Os trabalhadores, eles são tributados diretamente na fonte, e mesmo quem recebeu renda básica emergencial, quando vai consumir, tem imposto, sobre o consumo, quando vai, o mesmo imposto que tem esses super ricos, que não é justo. A Espanha deu um exemplo agora, a Espanha acabou de aprovar aí, está aí no GGN a notícia,
acabou de aprovar a tributação, a taxação dos mais ricos e das grandes empresas. Para quê? Para reverter nessa pandemia em políticas públicas, em atendimento à população, socorro à população, como o Dom destacou aqui, as empresas, as micro e pequenas empresas que mais empregam tiveram muita dificuldade de se manter, muitas fecharam, né, quebraram, e o Estado não garantiu o crédito necessário, não garantiu o financiamento e a sobrevivência necessária. Você vê que os bancos públicos foram os que mais atuaram no fornecimento do crédito para pequena, micro e média empresas, mas mesmo assim, muito aquém do que deveria e do que poderia fazer, muito aquém do que poderia fazer. Aí você vê o governo da Espanha com esse exemplo, que é um exemplo para o mundo, né? Taxando os mais ricos, com uma coisa natural, você vê as grandes, né, os países desenvolvidos estão fazendo isso. Eu acho que a gente começa esse debate colocando uma questão central, que a gente precisa parar de colocar a privatização como uma solução na sociedade brasileira, a gente precisa falar de democratização e socialização da nossa riqueza, né? Isso é um ponto central que eu acho que debater o imposto sobre grandes fortunas, taxar os grandes ricos, coloca como um fator pedagógico da nossa sociedade, né? O Dão, a Giovânia colocou várias questões em relação a isso. A gente precisa desmistificar a questão da taxação das grandes fortunas, como foi falado, a Espanha está propondo isso, vários países do mundo têm um sistema tributário que é extremamente diferente do que acontece hoje no Brasil, onde os pobres pagam mais impostos do que os ricos, né? A gente precisa, de uma vez por todas, reinventar e reverter esse processo de desigualdade histórica. O MTST, que está aí mais de 20 anos na luta por moradia, já entendeu há muito tempo que não tem garantia de teto, trabalho e de terra sem a gente discutir a questão tributária, né? E um ponto relativo a isso é a questão do ITR, que também está dentro da campanha, né? É inadmissível que a gente arrecade hoje menos de ITR no Brasil, do Imposto sobre Terra Rural, do que se arrecada de IPTU em São Paulo, né? É absurda essa desigualdade tributária no Brasil, a gente precisa enfrentar isso. Isso passa pelo imposto de renda, sim, mas passa por outros impostos, né? Passa em aplicar, por exemplo, o IPTU progressivo nos centros urbanos, nos imóveis que estão abandonados aí, que são milhões de imóveis abandonados, enquanto tem milhões de famílias precisando de moradia. Hoje a gente tem uma realidade que é mais imóvel vago no Brasil do que família precisando de moradia. A gente precisa, como está na Constituição também, fazer cumprir a função social da propriedade, e isso passa também por uma questão tributária, porque não dá mais para admitir que numa sociedade que tem 238 bilionários, né, e que acumulam aí o que é algo próximo do PIB de um país como o Chile, né, que essas pessoas paguem menos impostos proporcionalmente do que o trabalhador que ganha um salário mínimo, ou o trabalhador que está desempregado hoje, né, mas que tem uma carga tributária que onera ele todos os dias pela via do consumo e de outras vias que, no fim das contas, são vias que os países que, de alguma forma, prezam por justiça social não trabalham nessa linha, né? É uma honra estar aqui representando a educação pública do Brasil, em nome da CNTE. Essa campanha, ela tem... Eu gosto sempre de dizer assim, a gente precisa convencer as pessoas, e aí as pessoas, o cidadão, a cidadã comum, de que aquela frase que a gente sempre ouve, de que o mundo é assim mesmo, uns nascem ricos, outros pobres, uns vieram para serem pobres. A gente tem que desfazer essa lógica, né? E acho que essa campanha, ela vai e precisa obrigatoriamente dar conta disso. E não estamos aqui falando em transformar pobres em ricos, mas em dar dignidade aos pobres desse país, porque o que não precisa é que a classe trabalhadora permaneça na condição em que está. Acho que essa é a grande questão. Não podemos naturalizar a miséria, a pobreza, e é isso que tentam fazer. E a educação vem sofrendo fortemente. Então, o que a gente tem insistido muito nessa discussão é o que tem a ver taxar grandes fortunas com a educação pública? Onde é que está o desencontro disso, essa concentração
E aí a Giovana falou muito bem aqui, a gente se lembra a diferença que fez com a ampliação do Bolsa Família, como você coloca renda nas mãos das pessoas, como isso gira e como isso muda a vida das pessoas e muda o país. E a educação pública, nós tivemos no ano de 2019 e cortes e cortes para a educação, e a previsão é só de mais cortes, né, de redução de investimento e que eles entendem como gastos. Nós temos uma emenda constitucional 95, que foi colocada aqui também já por todo mundo, que é condenar a educação pública, a saúde, as áreas sociais, mas especialmente a educação, que é o que eu vivo na pele, né? O que isso significa? Para nós aprovarmos um Fundeb permanente, foi uma disputa terrível. E ainda estamos em disputa porque ainda não foi regulamentado. E precisamos de recursos. O Plano Nacional de Educação está engavetado. Para isso é necessário que se tenha recursos, que se tenha investimento. E para se ter isso, para você ter um país desenvolvido, onde você mantém um mínimo de equilíbrio, né, nessa igualdade, o que é você combater a desigualdade social, a educação é um desses caminhos. Então, nós precisamos de mais investimento. E aí não tem lógica, e não teremos esse resultado com essa lógica tributária que nós temos no Brasil. Porque, às vezes, quando você fala em taxar grandes fortunas, uma reforma tributária, tem gente da classe trabalhadora que acha que pode ser atingido. Então, há também aí uma falta de clareza de que fortunas nós estamos falando, né? Eu acho que porque é um grupo tão pequeno e de uma montanha de dinheiro que as pessoas têm até dificuldade de visualizar isso. Esse cenário afeta com grande força, entre outros serviços públicos, a educação. Vítima de cortes há muitos anos, no ano passado pareceu ter sofrido sua principal ameaça em âmbito nacional. Os cortes anunciados pelo ministro da Educação de Bolsonaro, que reduziriam em 30% o seu orçamento, depois de uma redução já significativa do orçamento do MEC nos últimos anos. Esse ataque gravíssimo preocupou toda a comunidade educacional e nos levou às ruas, nas grandes manifestações que ficaram conhecidas como Tsunami da Educação, em que defendemos as nossas universidades contra os cortes em seu orçamento e contra qualquer ameaça à sua democratização, fruto de um longo processo de luta e viabilizado através da sua expansão e da lei de cotas. Outro ataque anunciado pelo governo e derrubado pelos estudantes foi o Futurice, um projeto que, às custas da autonomia universitária, dentre outras medidas, buscava a saída para a crise de financiamento da educação pública no investimento por parte de fundações privadas. Os prejuízos que isso acarretaria para a nossa educação, como a subversão de todo o ensino a uma lógica mercadológica e a secundarização do papel social da universidade, também nos levaram a uma série de manifestações nas ruas, nas salas de aula e nas universidades, que acabaram por derrubar o projeto. Mas todas essas propostas têm em comum o fato de revelarem que é imperativo repensar a tributação no Brasil. E um elemento importante para essa mudança radical que nós precisamos é a taxação das grandes fortunas. O Chile, nosso país irmão, durante a pandemia teve um grande avanço nesse sentido, aprovando uma reforma tributária que aumenta a taxação sobre os mais ricos, com potencial para aumentar sua arrecadação em impostos em 9 bilhões ao ano, sendo 55% desse montante sobre as maiores fortunas e riquezas do país. E, com certeza, essa campanha aqui é só o início, é só o pontapé inicial de um grande processo de luta, de pressão e de mobilização que nós temos que fazer. Mas tenho certeza que, se depender das entidades e dos companheiros aqui presentes, essa luta tem tudo para seguir adiante e ser vitoriosa. Então, sim, é necessário que a sociedade tome iniciativa no sentido de que se diga aos que participam do Estado brasileiro que são necessárias transformações para que seja, de algum modo, corrigida a grande deformação da nossa realidade econômica, que dá conta de uma brutal concentração da riqueza. Nós temos duas propostas de reforma tributária no Congresso, até porque o Congresso tomou essa iniciativa, mas
as reformas que estão lá, seja aquela da PEC 45, seja da PEC 110, as coisas estão voltadas basicamente para a tributação indireta. Não é a tributação indireta que vai corrigir as grandes deformações que nós temos aí. E vai corrigir as grandes deformações são essas que estão sendo apontadas aqui pelos trabalhos que são feitos aqui pelas entidades que nós, aqui nesse momento, estamos representando. Tributar os ricos, incidir sobre a tributação direta. Se o sujeito fizer uma compra, o sujeito mais pobre da sociedade, e sair do supermercado ou do armazém e gastou ali, digamos, o dinheiro que ele tiver, R$50, R$100, ele vai deixar na mão do caixa, sob a forma de tributo, uma coisa próxima de 22% do pagamento que ele fez. Eu estou me referindo à pessoa mais pobre da sociedade. Então, quer dizer, essa coisa de se tributar, de fazer a tributação pela via indireta, é muito fácil. O sujeito nem sente que pagou. Então, taxar os super ricos é uma campanha formidável, mas a gente precisa popularizar essa campanha. E aí eu quero dar aqui um exemplo, que ontem nós, a Confetan desenvolveu uma campanha para que no dia do servidor público e da servidora, nós fôssemos para as ruas dialogar com a população, porque a gente fala muito dos direitos que os servidores perdem, mas a gente fala pouco sobre o que a população perde ou perderá se a reforma administrativa for aprovada. E aí eu quero só ilustrar esse exemplo aqui para que a gente possa fazer um link com a campanha da tributação dos super ricos. Enquanto a gente falava do que perde os servidores, a gente percebia que as pessoas que estavam em volta não tinham nenhuma empatia. Quando a gente começou a fazer a provocação, e você sabe o que você vai perder com isso? Então começou a ter uma empatia com a população e aquilo que a gente dialogava. Então, na campanha da tributação dos super ricos, nós precisamos falar o oposto. O que você ganha com isso? E aí instigar a população. O que a população ganhará com isso? Então, vai ganhar mais serviços, vai ganhar melhores transportes, vai ganhar um melhor serviço de saúde, de educação. Essas questões a gente precisa abordar com a população para que a população comece também a se engajar nessa campanha e participar. E enquanto não houver uma grande força de fora para dentro do parlamento, dificilmente nós conseguiremos almejar o objetivo principal dessa campanha, que é arrecadar mais, mas arrecadar mais para ter investimento e desenvolvimento público, para que as pessoas tenham mais Estado, para que as pessoas tenham mais acesso ao serviço público, principalmente as pessoas que mais necessitam. Na verdade, nós somos um dos poucos países do mundo que temos saúde universal, educação gratuita, uma série de serviços públicos gratuitos, e todas as vezes que falam em impostos, sempre pensam em taxar o consumo, em taxar os mais pobres, né? Uma vez que todos os impostos criados sobre o consumo têm um condão de sobrepesar aqueles que são os mais pobres, aí taxar o povo. Enquanto isso, nós temos, desde 1988, previsto na Constituição da República, no artigo 163, a previsão da criação dos impostos sobre grandes fortunas, que nunca foi regulamentado no Brasil. E esse debate que aqui é feito nessa manhã, no dia de hoje, sobre a instituição de impostos sobre os super ricos, é óbvio que é necessário e salutar que se faça um debate com a sociedade do Brasil que nós queremos. Nós não queremos o Brasil que corte serviços públicos. Nós devemos pensar em um país que propicia ao seu povo desenvolvimento econômico e social. Para isso, é necessário que aqueles que acumulam capital possam contribuir para que o Brasil possa voltar a crescer e com mais justiça social e mais justiça fiscal. O que eles não aceitam, eles pensam num Estado, defendem um Estado mínimo para os mais pobres e o máximo para os ricos. Vejamos, foi feita uma reforma
da Previdência recentemente no Brasil, que diziam que o Brasil estava quebrado, que era preciso fazer uma reforma da Previdência para salvar o país e para gerar empregos. Não se tem notícia até agora de um único emprego gerado através das políticas aplicadas por essa reforma da Previdência. Ao contrário, tem uma profunda retirada de direitos dos mais pobres. Raras vezes houve uma aliança tão ampla quanto a que se movimentou no dia de ontem em defesa do Sistema Único de Saúde. Eu diria que foi uma das principais vitórias que nós tivemos no ano de 2020. Vejam que a sociedade, praticamente de modo universal, defendendo o SUS. Isto seguramente nunca havia ocorrido com esta largueza na vida brasileira. Isto é a prova de que o serviço público, quando consegue comunicar as suas virtudes, que nós sabemos que ele tem, é abraçado e protegido pela população. O SUS foi defendido ontem porque mostrou aquilo que nós já sabíamos, que além de ser acessível, ele é eficiente, porque durante muito tempo há campanhas para dizer que o serviço público não é bom. E nós, na pandemia, mostramos que se não fosse ele, as tragédias seriam ainda maiores. Isto, amigos e amigas, é vital para que nós possamos recuperar o coeficiente de legitimidade do sistema tributário. Tributação, diz sempre o meu querido secretário de Fazenda, Marcelo Ribeiro, é coerção, cobrança impositiva, mas é também aceitação. A sociedade entender que é importante que ela participe do sistema tributário. No momento em que você consegue que o serviço público seja defendido, como as universidades e a educação, de um modo geral, foram defendidas em 2019 contra cortes, como o SUS foi defendido ontem, nós melhoramos as condições de nós colocarmos que a desigualdade obscena que existe no Brasil é nutrida pelo sistema de receitas tributárias. Normalmente, e eu posso falar para vocês em conclusão, quando há uma renúncia tributária, ou chamado gasto tributário, raras vezes se ouve clamor. Eu fui deputado federal e, vejam, isto não é algo de um segmento da política brasileira. Na verdade, de modo praticamente horizontal, há a prática dessas renúncias, desonerações, gastos tributários, com boas intenções de gerar desenvolvimento, gerar empregos. Não discuto isso. E, às vezes, é necessário fazer, não há a menor dúvida, política industrial, política de desenvolvimento, política de inovação e assim sucessivamente. Mas, quando passam coisas justas, como as que mencionei, também passam renúncias perversas, que aprofundam desigualdades. E, neste caso, raras vezes se ouve um clamor quanto à injustiça de uma arrecadação, como se não fosse dinheiro de toda a sociedade. Nós temos aqui no Maranhão lutado para termos um pouco de progressividade dentro do que é possível na esfera subnacional. Fizemos isso em relação ao IPVA, por exemplo. Praticamente eliminamos o IPVA, as taxas, de quem tem motocicleta, porque é o veículo que os mais pobres compraram no período de crescimento econômico liderado pelo presidente Lula. Então, muita gente da classe trabalhadora de moto. Então, nós reduzimos o IPVA praticamente a zero. Em muitos momentos, zeramos. E aumentamos as alíquotas dos veículos de luxo. Aumentamos a tributação sobre heranças. E fizemos aqui uma progressividade, mostrando que é possível, sim, praticar a noção de justiça fiscal, de respeito à capacidade contributiva que está inscrita como um mandamento constitucional no artigo 145, parágrafo 1º.
Daí, sustentar e participar desse evento que tem esse feliz título de tributação sobre os super ricos, que é importante para que a classe média não se veja atingida por isto. Eu creio que em outros fóruns, outras instâncias, é preciso, inclusive, avançar em relação ao detalhamento de propostas. O imposto sobre grandes fortunas é o único tributo que está na Constituição e que não é cobrado. Só tem um, é esse, decorrido esse período inteiro de 1988 até hoje, portanto, 32 anos. Então, vamos insistir, perseverar na tese do imposto sobre grandes fortunas e tangibilizá-lo, delinear melhor o que é grande fortuna. É acima de 5 milhões? É acima de 8 milhões? Se nós fizermos uma alíquota de 0,5 a 1,5, acima de 8 milhões, nós vamos arrecadar 20 bi. Se nós modularmos melhor isto, aumentarmos a progressividade para quem tem patrimônio de 50 milhões, de 80 milhões, que não é a classe média, nós podemos arrecadar ainda mais. Se em vez de 8 milhões o padrão for 6 ou 5, nós podemos arrecadar ainda mais. Mas é preciso delimitar, desenhar e sustentar o cumprimento da Constituição. É isso que nós queremos. Cumprir o sistema tributário que está na Constituição. Capacidade contributiva como parâmetro e imposto sobre grandes fortunas. Saúdo todas as entidades, lideranças que promoveram esse importante evento, que tem toda a minha solidariedade e militância para que nós possamos ter, por intermédio da justiça tributária, menos desigualdade, portanto, um país mais justo e autenticamente em paz. É de que taxar as grandes riquezas, como já foi estabelecido, inclusive, pela própria, digamos aí, pela nossa própria cartilha, que estamos debatendo e discutindo, e que vamos alargar ainda mais, é importante trazer presente o tema do alimento. Por que é importante trazer o tema do alimento? O alimento, você veja, a gente paga imposto no pão, no feijão, no macarrão, na carne, em tudo nós pagamos imposto. Mas o agronegócio não paga imposto no veneno. Não é taxado as grandes riquezas que é gerada no Brasil e que vão para fora, sobretudo do agronegócio. O agronegócio que não produz alimento, pelo contrário, produz a base de veneno, que não paga imposto, não paga ICMS, não gera riqueza e não gera renda e nem gera emprego aonde o agronegócio está presente. Então, portanto, dos temas fundamentais que nós no MST queremos debater e discutir junto à campanha é o fim da lei Candir, que é para taxar justamente o agronegócio, taxar o veneno no Brasil, e é que a gente possa ter uma agricultura familiar com investimento, com crédito para poder produzir alimento e que a gente produza cada vez mais alimento saudável para que a gente possa combater a inflação e também a gente possa ter um alimento saudável na mesa do povo trabalhador. Então, por isso que essa campanha de taxar os grandes ricos é fundamental para nós do MST, porque nós precisamos também taxar os grandes produtores de grãos que fazem exportação e não pagam nenhum tipo de imposto. Já que a gente vai ter que modificar leis e fazer com que parte desse Congresso tenha que obedecer à voz do povo, que é o poder maior, que é o povo organizado, então essa batalha no Congresso ela vai ser fundamental. Primeiro, porque eu já disse, é um Congresso reacionário e que tem aprovado todas as medidas ultra-neoliberal. Então, a situação hoje do presidente do Congresso, o Maia, que vai mudar daqui a pouco, é uma situação cômoda. Por quê? Primeiro, está fazendo todas as votações e aprovação sem debate político com a sociedade, por conta da pandemia, sem debate dentro do próprio Congresso, porque eles têm aprovado de forma ditatorial apenas com as lideranças, junta as lideranças dos partidos com o voto da liderança, então tem aprovado a rolo compressor. Mas, mesmo assim, foi possível a gente aprovar uma lei em defesa da agricultura familiar que, infelizmente, o governo Bolsonaro vetou. Por isso que eu acho que é importante a gente ter uma grande batalha no Congresso, porque mesmo com essas condições, a correlação de força não tão favorável, mas é possível a gente construir uma correlação de força na batalha congressual
e fazer com que esse Congresso obedeça ao poder maior, que é o poder do povo. São mais de 60 entidades já que estão participando da campanha. Com certeza, muito mais entidades vão se somar, porque este é um tema que unifica de forma muito relevante todas as entidades que estão aí lutando, né, por justiça social, lutando em defesa da nossa democracia, lutando pela igualdade, lutando para que as pessoas não passem fome durante essa pandemia, né?